Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui de Marcelo React Verdão. Aqui o pessoal do Mesa Redonda vai comentar o próximo confronto do Palmeiras contra o Chelsea, que o Palmeiras vai ter vários desfalques. A defesa vai ser quase que completamente reserva, né? Vamos torcer para que o Verdão consiga ter um bom resultado contra o Chelsea, né? E vamos ver aí com o Facicani comentando diretamente dos Estados Unidos esse jogão que o Verdão vai fazer. Então já deixa o seu like, pessoal, comenta aí o que você acha desses desfalques do Verdão. Compartilhe o vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. O Abel vai improvisar na esquerda e você faria o quê? Eu gosto quando eu coloco a Marina de árbitra, a Marina de técnica. Então o Abel faz o quê? Né? A zaga não tem muito o que fazer, zagueiro por zagueiro. Na lateral, sim, você acha que o Abel vai improvisar, conhecendo ele, e você improvisaria ou iria com o Vanderlan? Eu acho que a Abel vai com o Vanderlan, sim, na esquerda. Eu acho que ele não vai fazer nenhuma invenção ali. Mas eu, Marina, colocaria o Mike na esquerda. Mike na esquerda, ousada Marina. Você, Alex Miller? Alfine falou ousada jogar com o Vanderlan. Tá certo, tudo bem. Diretor também cornetando. Quero ter um pouco de cautela para falar o que eu penso, porque o Vanderlan é um menino esforçado, é um jogador que saiu da base. Vai fazer que nem jurado de calor. Bom calor, o tô, mas eu fico com outro. É isso que você vai fazer? Mais ou menos isso, porque o Vanderlan, todas as vezes que ele teve as suas oportunidades, e não foram poucas, ele não conseguiu mostrar que ele poderia ser, por exemplo, uma sombra para o Piquerez, ou deixar todo mundo tranquilo quando o Piquerez não pudesse jogar. Ele nunca aproveitou isso. Ele teve alguns bons momentos, mas na maioria das vezes ele não conseguiu aproveitar as suas oportunidades. E num jogo como esse, contra um Chelsea, valendo vaga para uma semifinal de Copa do Mundo, eu tenho muitas dúvidas sobre o rendimento do Vanderlan em campo. Então eu acho que o Abel, conhecendo de perto o Vanderlan, eu acho que ele vai dar uma segurada e vai colocar alguma outra alternativa, até para surpreender o adversário, tentar surpreender. Talvez o Mike seja uma alternativa, o Mike já jogou algumas vezes. Você faria o quê? Eu faria isso. Eu não colocaria Mike? o Vanderlan porque ele não vai aguentar o Ok, treino. mas você vai de Mike. Eu vou de Mike. E o Abel deve fazer o quê? Eu acho que vai de Mike. Vai de Mike. Ou Mike, ou um terceiro zagueiro ali, colocando um canhoto pela esquerda, Tá. Benedetti, o próprio Mikael colocando o Naves junto, não sei. Mas o Vanderlan é uma temeridade. Aí o Vanderlan chega aqui, passa no RH com todo respeito, um abraço pro Gaiteiro. Mas, cara, ele já tá no lucro de estar no Palmeiras, cara. Tá bom, tá Desculpa, certo. é a minha opinião. Ricardo, o que você pensa a respeito do tema? O tema ele é delicado, porque esse jogo contra o Chelsea leva o Palmeiras à semifinal. 4 do mundo. Tá entre os 4 melhores do mundo. Olha a decisão importante, quando você falou no início do programa, a garrafa. Esse negócio de técnico, para mim, nesse momento, quero ficar na parte administrativa, ele tem até a próxima sexta-feira para definir isso. O que você acha que o Abel vai fazer? E nessa circunstância, o que o Ricardo Oliveira imagina que poderia ser melhor? Legal. Não, eu acho que realmente ele vai optar por um jogador da posição, domina, conhece, mesmo recebendo muitas críticas, ou mesmo que tenha tido algumas oportunidades e não conseguiu aproveitar. Tem a opção do Mike, que também já fez essa posição, já atuou ali, mas nada melhor do que você ter um cara da posição. E, de repente, num jogo como esse, o garoto pode crescer, pode ser um jogo que, de repente, ninguém espera que vai acontecer e o cara vai e cala a boca de muita gente. Gerenciar pessoas, gerenciar grupos também? Futebol é muito legal, legal. Claro, tem tudo isso. O inesperado acontece, o improvável acontece, de repente um moleque entra num jogo como esse... Faz e o aí gol da classificação. Não sei se fazer gol, não, pode acontecer tudo, né? Mas tudo assim, pode acontecer. Eu acho que de repente o moleque entra e faz um jogo incrível, e aí muda totalmente a situação dele dentro do clube. Mas é o treinador que vai fazer as avaliações, vai treinar. Eu acho que ele até vai fazer isso daí. Acho que ele vai treinar com um cara da posição e, de repente, vai colocar um cara que não é da posição, com a perna invertida ali daquele lado, para ver o que é melhor. Também entendendo um pouquinho de gestão, eu acho que ele vai chamar o time, eu acho que ele vai perguntar para os líderes do time, ele vai conversar e vai falar, pessoal, o que vocês acham? Você acha que vale a pena? Mas será que o Abel tem essa personalidade, gente? Eu não sei, eu concordo, né? Mas a gente não vive o interno. Eu vou te falar, cara, eu acho que tem, porque eu concordo com você, Alex, é um cara inteligente, é um cara que conhece os jogadores, é um cara que entende que é importante você também transferir para o jogador essa responsabilidade. Eu tive a felicidade de trabalhar com um treinador que fala assim, olha,
aqui é a minha parte, aqui eu deixo com vocês. Mas em situações, eu falo assim, o que vocês acham? O que a gente pode fazer aqui? Esse? Alguns, trabalhei com vários. O Dorival fez isso bastante, o Levir Coupe fez isso também. Então, Ricardo Oliveira, para não ficar essa... Eu acho que ele vai optar, assim, pelo Vanderlan. Só uma coisa, só um parênteses, Paulo, só um detalhezinho. Tá num desespero para tirar o menino do time? Deixa o senhor já falou. É isso. É um desespero para tirar o garoto do time. Será que é a mesma coisa com o Estevam? Precisa fazer falta também. Olha o que faz o Mundial, calma. Minha vida não é fácil aqui, Ricardo, com esses caras. Só um detalhe, o Abel falou do feijão com arroz, sai zagueiro, entra zagueiro. Sai ponta, entra ponta, sai lateral, entra lateral. Mas ele não falou sai lateral esquerdo, entra lateral esquerdo. O Mike é lateral. O Mike é lateral. Não é atacante, não é zagueiro. Sai lateral, entra o Mike. Eu ainda vou ouvir o Paulo sobre o tema, o Chico Lang tá ansioso, ele se deixar vai colocar um goleiro na lateral esquerda. Do jeito que tá doendo o cotovelo daquele homem ali, Ricardo, ele vai querer desmontar essa defesa do Palmeiras. Mas eu quero saber do Facincani, antes de voltar com o Chico e com o Paulo, vamos voltar a Filadélfia, o Mesa Redonda tá lado a lado. Aqui você não perde nada. Vai continuar com a gente daqui, amanhã no Gazeta Esportiva, até sexta-feira, a hora do jogo. São todos os detalhes, né? Com essa cobertura fantástica que o Facincani está fazendo lá. Facinca, daquilo que você conhece o Abel, daquilo que você acompanha através das suas redes sociais, no seu canal do YouTube, no seu Instagram, conosco na TV Gazeta. Então a pergunta para você é, o que você acha que o Abel vai fazer, em termos de lateral esquerda, e o que você faria nesse tema, Facincani? Eu estou com o Alex Miller, com a maioria da bancada. Eu fico com o Mike na lateral esquerda, porque ele já atuou em várias vezes em diversos jogos do Palmeiras no decorrer das partidas como lateral esquerdo. Mas conhecendo o Abel, ele gosta muito de linha de 3 para trazer um lateral por dentro. Pode ser o Giai, pode ser o Marcos Rocha central, o próprio Mike. E ele usar um corredor ali, porque o Alan, ele joga nas duas bandas, tá? Ele entrou como ala pela direita contra o Miami e mudou o jogo. Ele pode fazer o corredor esquerdo também, como entrou nessa função na partida contra o Mirassol, em que ele classificou o Palmeiras com um gol de cabeça na última rodada do Campeonato Paulista. Então tem essas duas possibilidades. Mas aí eu queria tirar uma dúvida com o Ricardo Oliveira, se me permite, daqui dos Estados Unidos, meu caro Garrafa, que é o seguinte. Ricardo, no grande Santos que você trabalhou naquele time 2015 e 16, bicampeão paulista, tá? O Zeca era um lateral que jogava nas duas, tá? Na esquerda, na direita, muito mais na esquerda por causa do Vitor Ferraz que jogava na direita, mas ele trabalhava nas duas bandas. O Mike ou o Giai não podem trabalhar dessa forma, o Zeca era muito mais especial e não tem como você adaptar um lateral para um jogo desse, mesmo sendo na direita para a esquerda. Legal, não, verdade, de fato o Zeca, ele já jogava ali muitos anos, né? Ele foi para a seleção olímpica jogando pelo lado direito, olha que coisa, né? Ele não foi jogando do lado esquerdo, né? Ele foi jogando como lateral direito mesmo. Não, acho que isso pode, sem sombra de dúvidas, acontecer, colocar um cara com a perna que não é um cara da posição, com perna invertida, mas, cara, isso é muito pontual dentro de um jogo, de uma decisão, né? O Zeca sempre levava a bola no fundo, trazia para dentro e sempre buscava a perna direita, né? A perna dele. Eu acho que nessa situação, mais uma vez, eu acho que ele sempre vai buscar um jogador da posição, que domina, que sabe o posicionamento. Ele tira um cara que é perna invertida, que já jogou e tudo bem, mas é o cara que faz aquela posição em momentos pontuais, né? Então, de repente, pode mudar toda até a forma com que o time vai entender essa situação. Então, para mim, eu acho que ele continua com um cara que é da posição, porque o cara domina bem aquilo ali. Deixa eu falar uma coisa, Garrafa. Os piores jogadores da equipe do Benfica foram os laterais. Tá. Os melhores jogadores da equipe do Chelsea foi o Palmer, do lado esquerdo, e o Pedro Neto, do lado direito. Foram os melhores jogadores em termos de nota. Que, aliás, é um bolão esse Pedro Neto, hein? Então, ali não dá para arriscar. Não dá para arriscar. Então, se você coloca um jogador de perna contrária naquele setor, ele joga para o fundo. O Pedro Neto joga para o fundo. Então, ele tem variedades de drible. Então, se você joga com o jogador da posição, o Vanderlan está jogando, não está bem, troca.
No momento ali você troca. E você não perdeu o cara. Não perde as caras. já tá 2 a 0 pro Chelsea. Não, você tá que fazendo desespero, média. Você tá fazendo média como você fez com o Estevão e nós tivemos a discussão É isso aí, aqui Paulinho. no Gazeta Esportiva, onde eu falei que não tinha que tirar o Estevão. Aí você começou a falar, não, o Estevão tem que ir pro banco, agora você tá chegando aqui e tá falando que era pra mexer com o garoto. Não é isso, cara. Por que levou o garoto, então? Pô, então por que levou? Pra faz parte colocar do o elenco. menino no banco? Não, o menino tem que dar oportunidade, como o próprio Ricardo falou. Três atletas chegou estão a nessa oportunidade linha, hein? dele, É lógico. o Abel vai dar confiança pra ele. Senão não faz sentido levar, Alex. Tomara que dê certo. Não faz levar. Eu até entendo tomara que dê assim, certo. a sua Mas preocupação. você sabe que não é só a minha preocupação, é de todo mundo. Mas aí é importante a opinião dos ex-atletas. Eu quero